que curte uma ficção científica distópica, se liga na dica de hoje. Eu sou a Sara, do canal Etc e Tal, e hoje vamos conversar sobre As Andorinhas de um Continente em Chamas, uma obra de Gabriela Fernandes. Enquanto a vinheta está rolando, vai deixando seu like e se inscreve para receber mais conteúdos como esse. Os humanos saíram da Terra e partiram em busca de outro planeta para povoarem. Os planos eram que a humanidade pudesse crescer em harmonia e prosperidade. Porém, 300 anos após os primeiros homens chegarem a esse planeta, o cenário é outro. Guerra, destruição e fome. O enredo principal aqui envolve um continente que está dividido em dois polos, duas grandes potências. Riza, que é o que sobrou da antiga república, e a Fenda, que é uma facção que se rebelou e tem aí a premissa de que agora sim ela vai levar paz e igualdade às pessoas. Kelaia, a nossa protagonista, cresceu às margens de um sistema falido da República e ela tem os seus motivos para querer derrubar de vez a Riza. Ela se lança de corpo e alma a esse objetivo, abrindo mão inclusive de laços familiares e se torna um soldado prodígio do exército da Fenda. É uma militar habilidosa, inteligente e bastante orgulhosa. Outro personagem com bastante peso na história também é Zion Haskell, um jovem capitão que, além de muito inteligente, é também muito respeitado. Ele parece ter o dom de intrigá-la e encantá-la ao mesmo tempo. Kelaia é uma verdadeira idealista, porém ela vai ter as suas bases estremecidas após participar ali de um episódio. Esse episódio vai fazê-la questionar não somente a existência da facção, mas a sua própria. E como se já não bastasse essa crise existencial, ela vai ali se deparar com um artefato misterioso e vai descobrir a natureza dele, que é capaz de mudar o rumo da guerra vigente. As duas potências, Riza e Fenda, elas guerreiam entre si para obter o domínio daquela região, e o foco desse primeiro livro está realmente nesse continente em chamas de guerra. Porém, há o exterior citado, ou seja, há terras além desse continente que estão fora do domínio da Fenda ou da Riza. Porém, não temos grandes informações sobre isso. Acredito que a autora vai discorrer melhor nos próximos livros, afinal, é uma trilogia. O livro foi lançado pela primeira vez em outubro de 2022, ele tinha outra capa, porém a autora relançou com uma capa nova em 2023 e foi essa que eu adquiri. Gabriela Fernandes é uma autora nacional e cristã. A publicação do livro ainda é feita de forma independente, ou seja, não há uma editora ainda lançando e caso você queira obter o livro físico é preciso entrar em contato direto com a autora. A consequência disso é que nem sempre há possibilidade de adquirir a versão física por causa dos lotes, mas a autora disponibiliza a versão em e-book, tá lá na Amazon por um precinho bem em conta, inclusive. E a autora também geralmente está lançando aí vários lotes. A verdade é que o livro físico é lindíssimo e eu recomendo muito que vocês comprem. Não somente pela capa, apesar da capa, já conquistar a gente, já brilhantar os olhos, tá perfeita. Parabéns aí ao artista responsável. Mas a história é muito boa, a narrativa é fluida, os personagens são cativantes e os personagens não são unidimensionais, eles possuem desenvolvimentos graduais. Tanto os personagens principais quanto os secundários têm suas relevâncias, eles não ficam ali de decoração. Embora seja verdade que os personagens secundários não são totalmente desenvolvidos, aqueles personagens que estão à frente da narrativa, que principalmente Kelaia, mas também Zion, há sim mudanças significativas ao longo da história, ou na personalidade, ou na visão de mundo. E falando sobre o mundo, os elementos dele, a princípio, são apresentados sem muitas explicações, porém, não fica assim, tá? A autora dá as devidas informações. Não há pontas soltas na história, embora seja verdade que o primeiro livro acaba com um plot assim jogado no nosso colo e se virem para digerir enquanto espera o próximo. A relação do casal ali é um pouco de gato e rato por causa das suas personalidades, mas tem cenas românticas sim que vai agradar o público romântico. Porém, lembrem-se, o livro não é um livro romântico, ele é um livro com romance.
Embora a maior parte dos capítulos seja feita pela perspectiva de Kelaya, também temos alguns capítulos a partir da perspectiva de Zion. E isso enriquece a experiência do leitor porque entrega a gente vários ângulos. Temos saltos na história ao passado, dando mais profundidade ao contexto ali e também explica algumas ações dos personagens, do porquê eles serem como são. Ao longo das páginas, conhecemos pouco a pouco a vida deles, suas relações com outros personagens, bem como suas funções e ambições. Temos picos de tensão, de ação, de romance, temos cenas de luta, de guerra, diálogos apaixonados. É uma história sobre perdão, esperança e graça. Ouso dizer que a distopia de Gabriela me lembra grandes obras que eu amo, como Divergente, Jogos Vorazes e até 1984. A diferença e o grande diferencial é que possui uma narrativa bíblica, né? Ela traz alguns ideais cristãos e elementos que nos remetem a Deus. Embora ele não seja mencionado diretamente, a cada entrelinha a autora está entregando essa mensagem, principalmente através do Logos. A autora também traz algumas simbologias através de expressões como Hineni, que significa do hebraico eis-me aqui. Nós temos lá na Bíblia, né, personagens como Abraão, Isaías, quando se colocam ali em completa disponibilidade aos desígnios de Deus, prontos para obedecer às diretrizes divinas. Apesar da autora ter classificado como um 16+, por causa de gatilhos como tentativa de suicídio, assédio, violência, acredito particularmente que seja tranquilamente um 14+, até porque as obras que eu citei anteriormente são todas nessa classificação. Eu maratonei em 2 dias de tão bom que o livro é, e olha que ele tem cerca ali de 350 páginas. Eu simplesmente não consegui parar de ler até finalizar. Embora a gente já imagine o desenrolar de algumas coisas, a gente se surpreende com algumas outras. Os plots me pegaram de verdade. A profundidade do título a gente só entende bem depois. E vamos lá para os cortes favoritos. Todos nós nos convencemos de nossas boas intenções em lutar pelo que acreditamos e somos ludibriados pela ideia de que podemos salvar o mundo, mas muitas vezes nós o deixamos pior. A verdade é que somos facilmente seduzidos pelas conveniências que essa sensação de propósito pode nos dar, mas pouco depois ele apenas se perde e nós só queremos que nosso lado vença, custe o que custar. Não ter ninguém pode nos poupar de algumas tristezas, mas também nos privar de alegrias. Precisamos aprender a construir as relações da maneira certa e não simplesmente acabar com elas. Do Logos emana um poder vivo, atemporal. Não pode ser domado à nossa vontade nem pertencer a um grupo seleto de pessoas. Ele não se relativiza jamais, ele é a própria essência. Na verdade, você pode ser usada por ele se estiver disposta. O Logos é a fonte de tudo que é bom. É a bondade e a perfeição no seu estado mais puro. Mas todos que se rebelam e se mantêm distantes acabam sucumbindo a si mesmos e, por consequência, à maldade. Longe da luz, só resta a escuridão. Todos nós somos como a sombra que achou que poderia existir por si mesmas. No final das contas, nossos crimes custaram o mesmo preço. Meu maior inimigo sou eu mesma. Sempre lutaremos em alguma guerra, assim como em nossa volta há uma guerra acontecendo aqui. Precisamos saber qual vale a pena lutar e qual poderemos ganhar. Confiar. Parecia algo tão estranho para alguém que estava acostumada a resolver tudo por si mesma, mas ela faria isso. Era a única coisa que poderia fazer, afinal. Os erros de um sistema não anulam a culpa dos nossos. Não é uma crise. É a constatação de um fato. O fato de que todos os dias contamos mentiras a nós mesmos para moldarmos uma realidade que nos convença de que não somos tão ruins. Não podia salvar ninguém, muito menos o continente ou o planeta, quando ela mesma precisava desesperadamente ser salva. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a sua companhia. Se gostou do vídeo, não esquece o like, se inscreve para acompanhar as próximas dicas de leitura. Eu te convido a me acompanhar no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.